sobre esta expectativa para o que vai ser anunciado em instantes. Eu converso agora com Rafael Prado, consultor de macroeconomia da GO Associados. Rafael, obrigado por conversar com a gente nesta tarde cheia de notícias. Qual é a tua expectativa para o que deve ser anunciado daqui a pouco lá em Brasília? Oi, Fernando, boa tarde. Realmente o mercado anda bem agitado aí no pré-anúncio, tanto das medidas de ajuste de gastos, quanto da divulgação do relatório de receitas e despesas, que não foi divulgado ainda esse ano, dado o atraso na aprovação do orçamento. A nossa expectativa é de um anúncio inicial entre 10 e 15 bilhões, divididos entre contingenciamento e bloqueio, né? É importante também diferenciar o que é um bloqueio do que é um contingenciamento, né? O bloqueio ele é olhado do ponto de vista das despesas, ele ocorre quando o limite de despesas do orçamento ele é superado, e o contingenciamento ele ocorre quando há uma frustração de receitas para cumprir a meta de déficit, né? Então, inicialmente esperamos aí esse anúncio entre 10 e 15, divididos entre bloqueio e contingenciamento. Como seria esta composição? Quanto que seria de bloqueio, quanto que seria de contingenciamento? Olha, comparando com o ano passado, o Fernando, a nossa expectativa é, primeiro, o anúncio está sendo feito de maneira antecipada na comparação com o que foi feito ano passado, né? E de fato isso anima os mercados. E ano passado foi da ordem também de 15 bilhões, divididos em 11 de bloqueio e 3,8 de contingenciamento. Então, se a expectativa é de que pode seguir o mesmo andar do que foi no ano passado e seguir essa proporção. Para facilitar isso, a gente falar no número de 15 bilhões, 10 de bloqueio, 5 de contingenciamento. E aí, o que te parece como, do ponto de vista fiscal, o que preocupa, mais preocupa no atual momento? O que estaria frustrando ou o que estaria surpreendendo as autoridades da equipe econômica em termos de receita e de gasto? Se for fazer uma escala ali do que está pior, o que você colocaria nessa reguinha, Rafael? Bom, respondendo primeiro do ponto de vista de surpresas positivas, eu diria que a atividade econômica ela está surpreendendo de maneira positiva. Não temos ainda dados do PIB do primeiro trimestre, mas o IBC-BR, que é a proxy do PIB, já acumulou alta de 1,3% nos primeiros 3 meses do ano. Isso, consequentemente, gera um desempenho mais positivo para as receitas, né? Então, do ponto de vista positivo, tem aí o destaque para a atividade econômica. Do ponto de vista negativo, gastaria bastante tempo dizendo aqui, mas se eu fosse elencar, eu diria, por exemplo, gastos com o BPC, que tem crescido de maneira substancial, né, previstos aí na casa de 112 bilhões para esse ano, correspondendo a quase 1% do PIB, né? E somados com o aumento de Bolsa Família, também só esses dois programas sociais, eles corresponderiam aí a aproximadamente 2,5% do PIB. A questão toda é que não devemos esperar anúncios de ajustes nesses programas que têm mais apelo popular, mas sim, e aí já respondo diretamente o que você perguntou, afeta diretamente investimentos em infraestrutura, pastas relacionadas à ciência e tecnologia, cultura e afins. Então, isso é de fato algo que, por mais que as receitas elas sejam surpreendidas positivamente pela atividade aquecida, menos investimentos públicos nessas áreas também influencia negativamente por outro lado, né? Então, são os impactos que eu citaria para você agora. Rafael, a gente está num momento curioso da avaliação macroeconômica, da avaliação fiscal, porque nós temos uma situação ali em que não está bom, né?
a situação fiscal não está boa, mas tudo indica, diante das regras que a gente tem, nada fora da legalidade, deve se cumprir. De alguma maneira ali, uma parte do mercado espera algum cumprimento da meta fiscal neste ano. Primeiro, você, a AGO Associados, acreditam no cumprimento da meta em 2025? E dois, por que o cenário de curto prazo não parece ser tão preocupante como o longo prazo? Porque aí quando a gente fala em 27, 28, aquela situação que acabaria o espaço para qualquer discricionalidade no orçamento público, parece ser uma bola de neve que vai estourar na nossa frente muito rapidamente. Mas hoje, olhando para o curtíssimo prazo, parece que o tom dos especialistas e do mercado financeiro com relação às contas públicas é um pouco menos preocupante. Como explicar essa dualidade de temperatura para o que está longe, para o que está perto? Olha, respondendo à sua primeira pergunta quanto à expectativa de cumprimento ou não da meta nas projeções da AGO Associados, acreditamos que após os anúncios, sim, a meta ela de fato seja cumprida, com uma expectativa de ser mais cumprida para o piso do que para o centro, né? A gente tem um limite inferior aí de 0,25% do PIB em déficit que o arcabouço fiscal ele permite. Então, as nossas projeções iniciais, né, se a gente pegar os nossos dados de algum tempo atrás, elas estavam apontando para um déficit da ordem de 90,3 bilhões, tá, de reais. Excluídos os gastos com precatórios fora do arcabouço, de 44,1. Feitos os contingenciamentos e bloqueios que serão anunciados no dia de hoje, a expectativa é de que sim, seja cumprido, mas mais para o piso do que para o centro, ok? Mas para que seja de fato zerado o déficit, esse bloqueio e contingenciamento inicial de 15 bilhões, ele ainda não é suficiente. De fato, se aproxima mais daquele valor de 30 bilhões que você comentou no início da reportagem, para que, de fato, esse déficit ele seja zerado. Em relação à sua segunda pergunta agora, essa, vamos dizer assim, dicotomia entre o curto e o longo prazo, eu diria que o que está surpreendendo mais positivamente no curto prazo, de fato, é o andamento da atividade econômica, a resiliência da atividade econômica, principalmente quando a gente analisa a composição do PIB pela ótica da demanda, né? Componente de formação bruta de capital fixo, que é aquele componente de investimentos, né? Ele que teoricamente deveria ser mais sensível às taxas de juros, por exemplo, ele ainda está crescendo muito nos últimos meses, né? Então, isso se deve, por exemplo, a investimentos em infraestrutura, parcerias público-privadas, concessões que movimentam a economia e, por mais que as taxas de juros estejam altas, isso mostra que esses investidores em infraestrutura e PPPs, eles estão dispostos a tomar risco, não é? Então isso acaba movimentando a economia no curto prazo e consequentemente gerando mais arrecadação para o governo. Então isso acaba ajudando. A própria sinalização do ministro Haddad, da ministra Simone Tebet também de se preocupar com a situação fiscal do país, isso também anima os ânimos do mercado, né? Não é como se o governo estivesse fechando os olhos para isso. Então, isso acaba, de certa forma, não permitindo que as expectativas fiquem mais desancoradas. Isso é o cenário para o curto prazo. Para o longo prazo, a questão já começa a ficar mais obscura, porque se nós lembrarmos dos dados apresentados no PLDO de 2026, que foi divulgado há algumas semanas, acredito que no mês passado, de fato mostra um aperto cada vez maior das despesas discricionárias em detrimento das obrigatórias. E a questão toda é que essas despesas obrigatórias, como elas têm uma maior resistência, não podem ser cortadas com tanta facilidade, e as despesas discricionárias, elas são aquelas que impactam de fato a economia real, vamos dizer assim, infraestrutura, saúde, gastos com educação, ciência e tecnologia, isso preocupa o cenário de longo prazo, porque
vai chegar um momento, pode chegar um momento, vamos dizer assim, que não tenha mais dinheiro para colocar gasolina em ambulância, pagar eletricidade de universidade pública e dinheiro para coisas básicas, vamos dizer assim. E as despesas obrigatórias, principalmente aquelas ligadas a programas sociais ou benefícios previdenciários, muitas delas são atreladas ao salário mínimo, que está tendo uma valorização acima da inflação nos últimos anos. Isso diminui cada vez mais a capacidade do governo de alocar despesas para esse tipo de despesa discricionária que eu citei anteriormente. Então, o governo ele acaba ficando com é, uma, um pouco espaço de manobra para, de fato, realizar política pública, para, de fato, realizar medidas que não sejam de caráter eleitoreiro, né? De fato, que melhorem a situação da nossa economia. Então, é mais ou menos por aí, Fernando. Muito bem, o Rafael trazendo exatamente o ponto, sim, crucial dessa história. Por que há uma distinção ali e como o cenário futuro acaba sendo super preocupante. O Rafael deixou muito claro que você passará a ter um governo que não consegue vai ter uma caneta que não consegue decidir nada em termos de grana, porque já vai estar tudo já em gavetinhas já pré-estabelecidas e que não passam por uma decisão do Estado. Só para você que está nos acompanhando, a divulgação do relatório de despesas e receitas já está atrasado efetivamente em 11 minutos. Havia sido prometido para ser às 14 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, a divulgação deste relatório pelo Ministério do Planejamento, mas com uma divulgação um pouco diferente, porque a entrevista coletiva em seguida será no Ministério da Fazenda, mas o fato é, até este momento, não há divulgação. A divulgação está oficialmente 12 minutos atrasada até agora. Enquanto isso, o mercado financeiro... Rafael, te peço só um pouquinho de paciência para eu atualizar aqui os números do mercado financeiro. O mercado financeiro continua reagindo de maneira muito positiva ao que se pode anunciar em instantes. Temos aqui o dólar... Agora, consolidado na casa de R$ 5,59, está caindo quase 1% na mínima do dia. Chegou a operar em 5,59,5, agora está em 5,59,90. A Bolsa está subindo mais de 0,5%, o Ibovespa agora em 138.583 pontos. E os juros futuros todos em queda. A notícia que está mexendo com o mercado foi publicada pelo jornal Valor Econômico. Não é possível confirmar estes dados, mas o jornal Valor Econômico informa que o bloqueio e contingenciamento somados somariam 31 bilhões de reais, o dobro do citado por Rafael Prado, que continua muito pacientemente, muito gentilmente nos esperando para a gente retomar esta conversa. Além disso, diz o Valor Econômico que o governo deve anunciar aumento do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, como uma maneira de aumentar a arrecadação e assim conseguir melhorar a situação das contas públicas. Volto com o Rafael Prado, consultor de macroeconomia da Go Associados. Rafael, um eventual aumento, primeiro, 31 bilhões, esta cifra citada pelos colegas do jornal Valor Econômico, seria bastante superior aos números que a Go Associados, que a XP, a Warren, casas importantíssimas, têm citado. Te surpreenderia uma cifra desse tamanho? Seriam 10 bilhões em bloqueio, mais um contingenciamento na casa de 20. Olha, sim, de início me surpreenderia, apesar de ser o valor necessário, de fato, para cumprir o centro da meta. A expectativa de um bloqueio e contingenciamento entre 10 e 15 bilhões, Fernando, ela veio principalmente porque o mercado, de fato, olhou para as contas públicas, olhou para a atividade econômica e viu que a arrecadação, de fato, veio bem nos primeiros 3, 4 meses do ano. E aí, a análise que estava sendo feita até então era de que o governo, primeiro, ele soltaria um pacote inicial, quer dizer, não dá nem para chamar de pacote, né? Um ajuste inicial dessa ordem, dessa magnitude, 10 ou 15, para
então avaliar os dados que forem sendo divulgados ao longo do ano e, caso fosse necessário, de fato, ele lançaria mais um programa de ajuste. É uma surpresa para mim que esses dados, porque 2 ou 3 vezes acima do que a gente, na Go Associados e o mercado estava esperando. Então, com certeza, um valor dessa magnitude é uma surpresa, mas é uma surpresa que deve ser vista com olhos, deve ser vista de maneira positiva, não é, Fernando? Porque é o valor que a gente comentou no início também, que seria de fato necessário para zerar o déficit. Muito bem. E sobre esta hipótese, em termos fiscais, essa hipótese de eventual aumento de alíquota do IOF, nós teríamos duas implicações aí. A primeira, eu queria te ouvir sobre a implicação fiscal, ou seja, a capacidade de arrecadação disso, e a gente está falando só em possibilidades, e aí eu realmente agradeço, Rafael, por conjecturar aqui junto com a gente, ao vivo, no quente aqui da expectativa pelo documento. Queria te ouvir sobre o impacto, então, fiscal de eventual alíquota do IOF majorada, o que já foi anunciado várias vezes por outros governos em várias situações, né? Além disso, também tem uma implicação na atividade, porque IOF maior significa crédito maior. Isso poderia, inclusive, ajudar o Banco Central no seu esforço de tentar levar a inflação à meta. O que te parece, que te soa esta possibilidade de um aumento de IOF citado pelo jornal Valor Econômico? Olha, é muito difícil argumentar a favor de um aumento de imposto quando nós já temos uma carga tributária bem elevada atualmente, né? Ultrapassa a casa dos 30%. Então, o que eu acho sobre o IOF é que ele, de fato, ele encarece o crédito, o imposto sobre operações financeiras, ele não é só para um imposto cobrado quando a gente vai fazer uma transação de reais para dólar, né? Mas ele é um imposto que incide também sobre operações de crédito. A questão é que o impacto disso afeta proporcionalmente mais a parcela da população que é sensível ao crédito, aquela parcela da população de renda mais baixa. Então, isso pode ter um efeito negativo por esse lado. Sobre a expectativa de arrecadação, de receita com o IOF, eu acredito que já temos impostos muito altos hoje, e se nós formos seguir a teoria da curva de Laffer, né, nem sempre aumento de alíquota gera aumento de arrecadação. Hoje nós já estamos ali num ponto em que o imposto ele é tão alto que existe uma chance disso não ser revertido de fato em aumento de arrecadação. É muito curioso que o governo ele fale sobre aumento de tributos em um momento como esse, né? Já está sendo tramitada na Câmara agora o projeto de isenção do imposto de renda, já tem uma compensação que está sendo estudada, apesar da resistência para aquela população que ganha acima de 50 mil reais por mês. Então, do meu ponto de vista, tem impactos bem questionáveis, mas ainda a serem avaliados, né? Vamos analisar com calma o relatório e o anúncio dos ministros para ver de fato como seria feita de maneira efetiva essa alteração na tributação do IOF. Muito bem. E aí, só para terminar a nossa conversa aqui, Rafael, do ponto de vista fiscal, num país que tem graves dificuldades como o nosso, ter aumento de imposto, por que é ruim tentar consertar as contas públicas via receita e não via despesas, já que a gente está esperando exatamente o relatório de receitas e despesas? Porque as nossas despesas elas estão crescendo muito acima do que os padrões, por exemplo, do teto de gastos, né, que era vigente até antes de 2023. Por mais que ele tenha sido furado durante a pandemia e no ano de 2022, nos anos de vigência plena, vamos dizer assim, do teto de gastos, ele funcionou muito bem. E a contenção de gastos, a retirada da indexação de ganhos reais de certas despesas
despesas que são de caráter obrigatório, que tem um peso muito grande no orçamento, elas são fundamentais, esse tipo de corte, né, é fundamental para que a gente tenha uma transparência, uma previsibilidade do que vai acontecer, né? E do ponto de vista de receita, a gente já tem um orçamento que tem receitas superestimadas, não é mesmo, Fernando? A gente tem na casa aí de 168 bilhões de receitas que são superestimadas, incluindo aquelas do CARF, né, que ano passado já foram frustradas. A atividade econômica também, ela ainda é bastante incerto o que o governo vai conseguir arrecadar, dado o desempenho da atividade econômica para o ano. Então, é muito mais eficiente fazer um ajuste de contas públicas focado na despesa, que o governo tem mais controle, do que focado em receita, que tem caráter muito incerto. Muito bem. Rafael, lembrando desta característica, né? Às vezes você aumenta a alíquota, você afugenta as pessoas empresas daquela operação, e aí você não tem o fato gerador da arrecadação, que é a operação original ali, seja no IOF, por exemplo, uma operação de crédito. A gente conversou com o Rafael Prado, consultor de macroeconomia da Go Associados, a quem eu realmente agradeço muito pela paciência e pelo tempo aqui da nossa conversa, e infelizmente, devido ao atraso do Ministério do Planejamento e da Fazenda, o boletim de receitas e despesas oficialmente já está 20 minutos atrasado e a gente não pôde comentar com o Rafael, mas tenho certeza que a gente vai te procurar novamente para comentar os números. Rafael, obrigado pela conversa, um abraço, boa tarde. Estaria aqui disponível, Fernando. Eu estou me segurando para não te chamar de Naca, porque eu assisto diariamente, estou acostumado a ouvir. Mas estarei aqui. É assim que me chamam, Rafael. Então pode me chamar de Naca, porque é assim que me chamam, sem nenhum problema. Obrigado de verdade pela conversa. Então a gente volta a te incomodar aí. Um abraço. Vamos sim, vamos conversar. Tchau, tchau.